pessoal, estamos então indo para o nosso último bloco. Olha só quanta coisa legal a gente aprendeu hoje no programa Cinto Solution, né, gente? Vocês aí que estão em casa, síndicos, não podem perder. Muito conteúdo, muita informação para todos vocês, muito conhecimento. É aqui, a gente faz esse programa especialmente para você. E agora, nesse último bloco, nós vamos falar sobre orçamento planejado. E trouxemos aqui o Adjan Pagani, ele que é diretor comercial da empresa Nadir Lopes, consultora gerenciadora. Vai falar um pouco sobre orçamento planejado. Só que antes, eu queria que ele contasse um pouquinho sobre essa empresa, a Nadir Lopes, consultora aqui da nossa região. Aqui. E falar um pouco também, cara, apesar de ser engenharia, né, também é colega meu de trabalho. E nós vamos tratar sobre um tema que eu falo há muitos programas, né? Um dos grandes problemas do condomínio é o tema de hoje, que não é o orçamento em si, é como fazer, qual é o resultado que se pretende. Eu acho que não sei o que acontece, sabe o que é o principal. Como você planejar o orçamento, isso faz parte direta do consumo do condomínio. E é isso que nós vamos falar hoje. Então, fala um pouquinho para a gente, então, Adrian Pagani, né, sobre... você falou que a Nadir Lopes é da sua avó. Como é que construiu isso, essa empresa? Como é que nasceu isso? Na verdade, eu acabei criando a empresa por uma necessidade de mercado. E eu era coordenador de obras de uma outra empresa e eu vi a necessidade dessa parte de reforma realmente industrial. Que faltava realmente um engenheiro. Não é só contratar um profissional, um pedreiro ou um eletricista. Realmente precisa de um projeto, precisa ter algo um pouco melhor do que isso. Então, realmente melhorar o orçamento. É o cliente entender aquilo que você está entregando. Senão, vira um contrato de pirata. O cliente ele fica sempre refém daquilo que você está entregando. A empresa de vocês hoje atua nos mercados aqui em São Paulo todo, aqui, eu sou na região do ABC. São Paulo todo e ABC todo. E a empresa nasceu, né, nessa parte de reforma industrial. E aí, por conta dessa demanda de condomínios, nós também acabamos migrando para essa parte de reforma condominial. Que é um mercado extremamente carente, né? Porque nós estamos falando de pequenas cidadezinhas, né? Com uma quantidade de pessoas utilizando os equipamentos comuns muito grande. Então, você tem vários tipos de intervenção. Você tem intervenção na parte comum do condomínio e depois nas unidades, né? Que, na verdade, tudo está meio interrelacionado, né, Pagani? Porque, e o condomínio é um patrimônio. O síndico está ali preservando o seu patrimônio, que tem um valor venal, que depende de estar muito bem com a manutenção correta, atualizado, modernizado, né? E, para isso, tem que ter muita responsabilidade na contratação de empresas sérias, né? Sim, que é o que eu sempre falo. Conta aí como é que as suas dificuldades aí com relação aos nossos leilões de condomínio. Uma coisa que a gente acaba vivenciando muito, infelizmente, é a falta de controle ou de padronização no orçamento, né, que é a nossa pauta. O nosso cliente, ou o síndico, ou na parte da indústria, ele tem a necessidade, uma necessidade de reforma, e aí ele passa a ideia e a necessidade dele, e aí cabe a cada um dos nossos concorrentes, né, das empresas que vão participar, entender e apresentar esse orçamento para o cliente, né, para o síndico em específico. Só que aí o síndico, o que ele acaba fazendo? Ele acaba indo pelo preço e não por uma base realmente sólida naquele orçamento. Então você tem vários orçamentos diferentes, até com entregas diferentes e com valor geralmente mais baixo. Então não tem um padrão de orçamento. O que a gente sempre orienta, né, é primeiro o síndico, a primeira providência que o síndico tem que tomar é primeiro estar bem assessorado. Ninguém é obrigado a saber tudo. O síndico ele não é obrigado a ser um arquiteto, ele não é obrigado. Mas no condomínio, muitas vezes, ele tem profissionais ligados à área, né? Sim. Então, primeira coisa, síndico, entenda o que você quer de fato e o que você precisa de fato, né? Exato. Então, o seu produto final é esse aqui, e você precisa mudar isso ou aquilo, etc. e tal. Para você saber compor, né, Pagani, o escopo do seu orçamento. Por quê? Exatamente. O que você pedir para que eu orce,
é o mesmo que ele tem que orçar, porque você nunca conseguirá equalizar os preços dos orçamentos. Exatamente. Isso inclui prazo, garantia, todas as partes de contratos. É uma disparidade enorme, né? É muito, porque a minha ideia de fornecimento de um serviço provavelmente vai ser diferente de um outro profissional. Então, poxa, eu gostei, vamos supor, o síndico, eu apresentei a minha ideia e apresentei o meu preço. Aí chegou um concorrente e o síndico acabou gostando da ideia desse outro concorrente. Seria interessante você pegar esse mesmo orçamento, passar para as outras empresas que também estão orçando, se o valor está competitivo. E aí o síndico ele passa a ver se a empresa tem idoneidade, quanto tempo de empresa a empresa tem e assim por diante. O que a gente sempre diz, às vezes ele não tem noção de como começar esse escopo. Entre em contato primeiro com uma empresa boa. Primeiro, né, você vai lá, o paganista está aqui porque nós conhecemos o trabalho, conhecemos a idoneidade, né? Então, você vai numa empresa conhecida de mercado e tenta montar, né, o que você quer. E depois, eu tenho certeza que a empresa não vai se recusar, ela vai, não o desenho, essas coisas são muito... A interpretação artística é diferente, mas a interpretação técnica, tá? O escopo de trabalho, o memorial descritivo é o mesmo. Exato. Então você pode usar desta empresa para as outras empresas para você orçar a mesma coisa. Estou cometendo algum erro? Existe o trabalho de orçamentação, inclusive. Então você até poderia contratar uma empresa de orçamento ou uma empresa de engenharia, e aí você gera a empresa, inclusive a minha própria empresa também faz isso, né? A gerenciadora de obras e projetos. A gente faz orçamentação para o cliente, faz toda essa análise e demora, isso não é simples, não é da noite para o dia que a gente também consegue entender a necessidade do cliente. E, inclusive com desenho, trabalhando com arquitetos. E aí assim que a gente consegue entender, realmente equaliza isso, né? Com preço e assim por diante. E aí você cai num segundo problema, né? Que é o milagre. Gente, não tem milagre. Entenda uma coisa, o mercado formal, né? Porque a minha empresa é formal, a empresa do Pagani é formal, nós pagamos funcionários, nós pagamos impostos, né, Pagani? Sim. Nós temos todas as responsabilidades, nós temos que dar a garantia por lei, muitas vezes damos uma garantia maior ainda, para quando, além da garantia por lei, além do material em si que nós estamos trabalhando, da nossa própria empresa, isso tudo tem um custo, né? Isso tudo precisa ser computado quando eu vou dar um orçamento para um condomínio. Então, o que acontece, Pagani, é assim, eu estava comentando com você nos bastidores, né? Eu faço um laudo enorme, eu não me importo, porque a gente perde esse tempo mesmo, que não é perder, é ganhar. Eu vou lá, eu identifico os problemas, eu dou as soluções, pode copiar as soluções, tecnicamente, é assim, faço um laudo enorme e acabo perdendo uma folha de caderno, né? Em duas situações, né? Ou é o parente de alguém, né? Que isso é a velha carteirada, que é muito comum, né? Ou então a gente pede para o milagre, que é um cara que vem com a metade do teu custo, que é impossível. Esse cara não vai entregar, eu estou errado. Não, ele realmente não entrega, é muito difícil entregar. E geralmente pede entrada já para poder fazer a obra. E aí fica, se for muito longo, o cara fica só um período e vai embora. Abandona você com o problema na mão, sem dinheiro e com tudo pela metade, tudo quebrado, né, de preferência. Exato, né? Eles largam a gente na pior situação. Exatamente. Né? E isso é péssimo, né? E normalmente essas situações estão envolvidas com alguma corrupção que tenha dentro da estrutura do condomínio, que nós somos frontalmente contra, né? Então não existe. Você tem um preço de mercado, claro que eu posso ser melhor, ter um preço melhor que ele em alguma coisa, ele melhor que eu, mas quando há o respeito profissional, que é o principal... É mais difícil de acontecer, né, hoje em dia. Porque eu não ligo de perder um orçamento com uma empresa que eu acho que quando se tem a mesma qualidade... Né, desde que seja equalizado, aí né? eu acho muito legal. Desde que seja equalizado. Sem dúvida. Uma coisa você pode perder. né? Exato. Normalmente, a nossa competição é na parte estética, de ideias criativas. Eu sou bem criativo, mas posso perder. Por que não? Faz parte do negócio, mas com respeito. Eu não ligo de perder para uma empresa de respeito, que também tem os mesmos problemas que eu e vai buscar as mesmas metas que eu. Né?
Então, aqui, o Sind Solution sempre trata de empresas com este perfil, né? Com um perfil que realmente é sério e que respeita o consumidor, né? Então, não existe um milagre, de forma nenhuma. Estava comentando com ele que a coisa que eu mais faço hoje em dia, ele está continuando no condomínio, e eu tenho algumas reservas com condomínios por isso. A coisa que eu mais faço hoje em dia, Liliana, é consertar coisas que as pessoas não entregam. Você deve pegar muito isso também, né, Paulinho? Exatamente. Já peguei situações como essa e acaba ficando mais caro para o próprio síndico, né? Exatamente. Porque é um novo orçamento. Então, o síndico acabou optando por um mais barato, acabou não recebendo aquilo que ele contratou, e aí quando a gente chega para poder fazer a obra, é um novo orçamento, porque vai ter que quebrar para poder refazer, né? Agora você vê que isso acontece devido a quê? A falta de informação do síndico, porque ele não toma decisão sozinho, ele tem os conselheiros também. Isso acontece até algumas vezes pela falta de entendimento, né, de conhecimento, que você comentou, mas infelizmente por conta de preço. O preço ainda é o grande vilão da história. E também muitas... uma coisa a gente não gosta de falar, porque é triste de ver, mas a corrupção acontece muito. Sim. Eu passei tantas vezes por isso e pagando também, de você ter que pagar para poder trabalhar. Ah, né? muitas vezes. Quer dizer, então, é lamentável, né, que isso aconteça, porque você não pode aumentar o preço, porque você tem que atender a expectativa do cara. E principalmente, hoje em dia, com o síndico profissional, a transparência está ficando maior, porque houve um distanciamento do síndico morador. Uhum. Né? Então, as panelinhas elas não se formam, as turminhas lá. É um pouco mais difícil, mas sempre tem, né? Mas isso traz um prejuízo para o condomínio gigantesco. Traz sim. E é bem aquilo que você falou mesmo. O seu preço ele já tem que ser menor, o mais competitivo possível. E aí muitas vezes a gente tem que acabar tirando da nossa margem, da margem da empresa, que tem que dar garantia. A garantia de obra geralmente são no mínimo 1 ano. E então a gente tira da nossa margem para poder, né, fazer esse e tipo de manter serviço. os mesmos profissionais com a mesma qualidade, né? Exato. Porque não adianta nada eu diminuir o preço e também trazer profissionais que não têm a mesma competência, porque senão né? denigra a imagem da empresa, não é verdade? né? Exatamente. Então, O que acontece isso, né? muito também algumas empresas elas enganam no material colocado. Quando a gente trabalha com obra, né? É tudo embutido, né? Ninguém vê o que está lá dentro. Exato. E eu já tive muitas surpresas interessantes com o que estava lá dentro, né? E as garantias estruturais são 5 anos, as outras garantias de 1 a 3 anos, que são garantias importantes. Mas empresas que não têm, que já chegam cometendo esse delito, na minha opinião, não estão muito preocupadas com a garantia, né? Porque também não vão te atender, né? Não. Realmente não está preocupada e às vezes acaba usando até laranjas para poder abrir a empresa. Às vezes continua com o nome fantasia porque já é um nome forte e vai enfrentando processos e vai deixando realmente todo mundo na mão. Quando vocês montam um projeto, um orçamento, o que vocês levam em consideração nessa preparação desse escopo? O que vocês têm de prioridade, assim, de mais importante? O que vocês levam em conta? O que vocês analisam num condomínio? 100% aquilo que o síndico precisa entender, 100% a necessidade do síndico. Então, tentar ser o mais minucioso possível. E isso também eu já acabei perdendo orçamento, porque já usaram o meu orçamento para outros clientes. Então, isso já fizeram também. Então, muitas vezes tem que dar um orçamento não muito detalhado, porque ele com certeza, se o seu for mais caro, ele vai usar o seu orçamento com outro cliente. Mas assim, tentar ser realmente o mais minucioso possível, em detalhes por detalhes. Isso é assertivo, porque muitas vezes você vai num condomínio, uma reunião de alinhamento desses projetos, né? Eles pedem coisas, estão acostumados a fazer leilão. Né? Então eles pedem tudo, coisas que você não tem obrigação de fazer, desenhos finais em 3D, você dá o projeto inteiro sem nenhuma expectativa de sucesso do negócio e muitas vezes você começa a perceber que o síndico está te pedindo coisas que ele não precisa.
É o Jaque, né? Já que está fazendo aqui, dá para mudar assim, e mantendo o mesmo escopo, o mesmo orçamento? Pessoais, né? Nossa, então no que diz respeito aos interesses pessoais. Esse cara já é um problema. Eu já identifico, porque a hora que eu chego para ele, mas olha, isso aqui não é necessário. Como não é necessário? O cara ficou ofendido ainda por cima, né? Exato. Não é necessário para mim, mas para ele parece que é. Então, é uma situação muito delicada, né? Mas que tem que ser superada, né? Agora, você acha que isso tem. acontece só no seu setor, no setor de construção, de arquitetura, ou isso é de uma forma geral? Isso é perfil do síndico, por exemplo? Eu acho que a falta de clareza naquilo que se pede é de modo geral. Quem não é da construção civil chega com uma ideia muito avoada, assim, não tem muito, noção, realmente, né? sem muita noção. Então cabe a nós, né, bons profissionais, realmente entender. Eu particularmente, eu vim há muitos anos já de vendas, então eu preciso ouvir o meu cliente. É assim, quem compra é cliente. E quem vai usufruir também é um cliente. Então, se você não entende de pessoas, você não entende do negócio. Então, você tem que entender de pessoas. Então, é realmente ouvir o seu cliente, entender e qual que é o desejo do seu cliente, o que ele está imaginando de entrega do seu trabalho. Então, isso realmente falta um pouquinho de clareza, mas para todo mundo que não é da área. Muito bom, né? A gente tem uma visão geral aí, né? Não, mas eu reclamo demais disso, porque isso aí é um câncer da nossa profissão. É um negócio isso é um câncer, horroroso. sim. Porque deixa-se de fazer bons negócios justos, né? E vira uma salada, assim, é uma tragédia. A gente está falando aqui, até porque você liga, né, no assunto, Eliana, mas você imagina um prédio, uma torre, uma ou duas torres, três, e vai mudar prumadas de elétrica. Que tem que mudar a parte estrutural. Eles vão mudar a parte, fazer um retrofit, uma coisa mais plástica, né? E vão aproveitar, porque já que vão ter que mexer, vão fazer uma brumada elétrica. Todo o condomínio está comprometido. Né? Existe uma logística para você fazer isso. Né? É uma coisa muito simples hoje, inclusive por conta do nosso ambiente, é o ar-condicionado. Pois é. Então, se você já tem, se já existe a construção já feita, a parte elétrica com certeza não foi dimensionada para receber esse tipo de equipamento. Isso. Aí você vê aquelas empresas que não têm a menor responsabilidade. Você imagina te largar com uma prumada elétrica pela metade. Nós estamos falando de acabou a energia do prédio. Em Exato. todos os sentidos. As consequências são enormes. Né? Não é só estético, é funcional. Né? Então, toda essa abordagem ela tem que ter muita responsabilidade. Também outra coisa, eu vendo coisas de elétrica. Eu vou fazer a prumada elétrica do orçamento e tal. Eu estou vendo que a entrada não suporta essa nova carga, né? Mas eu não falo nada. Aí eu pego o preço da prumada. Quando aí não dá certo, mas tem que mudar a entrada. Aí é mais tanto. Entendeu? São os puxadinhos, que é um outro problema de orçamento. São os puxadinhos de orçamento. O cara te coloca lá embaixo o preço para fechar. E aí, cada vez que você respira, ele te cobra alguma coisa. Que é uma outra modalidade muito comum na nossa área. Exato, exatamente. É importante a gente ficar atento a tudo isso que a gente está colocando aqui, né? Um alerta que a gente está expondo para vocês. Por isso, a necessidade aqui de 2 profissionais aqui hoje presentes, né? Falando sobre esse assunto. Querendo agradecer mais uma vez, Pagani, pela tua presença hoje. Eu que agradeço. Espero que tenha sido contribuindo aí com todos vocês síndicos. Fiquem atentos a isso, né? Não é buscar somente o preço, e sim a qualidade também, né? Perfeito. E queria que você deixasse o seu recadinho final, suas considerações. Se você acha que contratar um profissional é caro, imagina consertar erro das outras pessoas. Contrate um profissional. Finalmente alguém falando a minha língua, né, nesse programa. Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos os convidados que passaram por aqui, a todos vocês síndicos que acompanham a nossa programação do Sind Solution.
Fiquem ligados, porque tem muitas novidades agora no segundo semestre, a partir de agosto, muitos projetos vindo, né? Novos parceiros chegando também. Querendo agradecer também a vocês pela audiência, por acompanhar todos os conteúdos de todo o programa, todos os programas, que isso realmente venham trazer benefícios para vocês, trazendo solução para a gestão de cada um de vocês. Um grande abraço a vocês, abraço aí ao nosso técnico Lucas, né, que está sempre atrás aí dos bastidores, na nossa operando e levando toda essa transmissão a todos vocês, para o mundo todo, e ao meu parceiro, Mauro Andrietta. Pois é, gente, hoje foi um programa que eu curti especialmente, né? Porque a gente tenta contribuir o melhor possível em coisas importantes e que representam muito no orçamento do condomínio e na qualidade final na gestão do patrimônio. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Em breve, como a Liliana falou, muitas novidades, muitos parceiros novos. Agradecer demais os nossos parceiros que estão sempre conosco, né, Liliana? A Júpiter, a CSAI, enfim, estão sempre aqui nos prestigiando. E bem-vindo aos que estão chegando aí para agosto. Vocês vão ter muitas novidades. Um grande abraço, boa noite e até segunda-feira que vem, às 20h30, aqui na UpTV, programa Sim Solution.